Algo mudou dentro do Duque quando ele viu as marcas dolorosas dela. Sem saber que isso transformaria seu destino para sempre, a carruagem tombou na curva antes que o cocheiro pudesse gritar. O som da madeira partindo cortou a névoa de Northumberland como um disparo, e por um instante houve apenas o relincho dos cavalos e o vento contra as colinas. Foi nesse silêncio quebrado, no outono de 1873, que Alistair Thornbridge, Duque de Brackenmere, viu pela primeira vez a mulher que iria desfazer cada certeza construída ao longo de 34 anos de vida. Ele desceu do próprio cavalo antes que o criado pudesse acompanhá-lo. As botas afundaram na turfa molhada e a capa pesada arrastou-se atrás dele enquanto corria até os destroços. Havia uma mulher caída entre o tojo, o vestido cinza manchado de barro e folhas, o cabelo escuro solto. Estava consciente, mas tentava se levantar com o braço esquerdo apoiado de modo errado, como quem suporta uma dor antiga. "Não se mova", disse Alistair, ajoelhando-se ao lado dela. "Está ferida?" Ela ergueu os olhos. Eram olhos de um cinza claro, quase prateado, e sustentaram o olhar dele com uma firmeza que o Duque não esperava encontrar em alguém naquele estado. "Estou inteira, apenas surpresa." O cocheiro, vivo, bateu a cabeça, mas respira. Alistair voltou-se rapidamente para o homem caído alguns passos adiante e confirmou o pulso. Em seguida deu ordens curtas ao criado que vinha logo atrás. Cavalos seriam trazidos. Um médico seria chamado. Brackenmere Hollow ficava a menos de 1 milha dali. Quando voltou para a moça, ela já havia conseguido sentar-se. Estendeu-lhe a mão e ela hesitou um momento antes de aceitá-la. Foi nesse breve toque que ele sentiu, sob o tecido da manga, algo que não era pele lisa. Uma irregularidade, como uma costura sob a roupa. Ela puxou o braço de volta um pouco rápido demais. "Sou Alistair Thornbridge", disse ele, fingindo não ter percebido. "Estas terras são minhas. Permita que eu a leve até a casa enquanto o médico não chega." "Elowen Marbury", respondeu ela, e a voz era baixa, controlada, com a cadência de quem foi educada em salões e depois aprendeu a falar pouco. "Eu agradeço, Vossa Graça." Algo passou pelo rosto dele ao ouvir o sobrenome. Foi breve, controlado, mas passou. Ela percebeu e endureceu ligeiramente o queixo. "O senhor conheceu o nome antes de mim." "Conheci o nome, não a senhora." "A diferença?" "Para mim, há." Ele a ergueu com cuidado. Era mais leve do que ele imaginara, e ainda assim parecia carregar algo que pesava mais do que o próprio corpo. A casa de Brackenmere Hollow erguia-se entre samambaias e pedras escuras, com janelas estreitas e uma chaminé que soltava fumaça branca contra o céu cinzento. Alistair vivia ali sozinho, com poucos criados, desde que enterrara o pai 3 anos antes. A mãe morrera ainda no parto da irmã caçula e a irmã casara com um conde do sul e raramente escrevia. O Duque preferia assim: disciplina, silêncio e os limites claros das tarefas do dia. A senhora Hadley, a governanta, recebeu Elowen com a competência prática de quem nunca questiona ordens. Levou-a a um quarto do 2º andar, providenciou roupas secas, água quente e chá. Quando Alistair entrou na biblioteca para esperar o médico, descobriu que tremia levemente. Atribuiu ao frio. O Dr. Pemberton chegou ao anoitecer. Examinou o cocheiro, declarou-o em condições de recuperação e em seguida subiu ao quarto da moça. Demorou-se ali mais do que o Duque esperava. Quando desceu, tinha o rosto fechado. "Ela está bem, Vossa Graça. Apenas hematomas e o susto. Nada quebrado." "O senhor parece preocupado com algo a mais." O médico hesitou. Era um homem antigo, que já assistira o pai de Alistair em seus últimos anos e conhecia a discrição que se exigia daquela casa. "Há marcas, senhor. Antigas. Não são deste acidente." "Que tipo de marcas?" "Não me cabe dizer.
Pergunte a ela, se julgar próprio. Ele fez uma pausa, como quem pesa a próxima frase. Vossa Graça, perdoe a ousadia. O nome Marbury me é familiar de outras visitas anos atrás. Eu fui chamado uma vez, em Yorkshire, para uma costura no rosto de uma criada da família. A criada disse ter caído da escada. Ninguém na casa me olhou nos olhos enquanto eu cosia. Eu não voltei mais àquela casa. Alistair ficou em silêncio. O fogo estalou na lareira. Há também, continuou Pemberton, um irmão do falecido marido dela, Theodore Marbury. Mora ainda na propriedade da família. Não é homem de letras, mas é homem de pleitos. Disputa heranças com afinco. Se a senhorita herdou alguma coisa, ele a quererá de volta. Eu ouvi rumores no clube de Newcastle no mês passado. Que tipo de rumores? Que ele contesta o testamento do irmão e que culpa a viúva pela morte, alegando que ela negligenciou os preparativos da caçada. Isso é absurdo. Tribunais não exigem que as alegações façam sentido, Vossa Graça, apenas que sejam ditas em voz alta. O médico despediu-se. Alistair ficou diante do fogo por longos minutos, sem ver nada. Algo havia se mexido dentro dele quando sentira aquela costura áspera sob a manga dela. Algo que ele não sabia nomear e que o incomodava precisamente por isso. No dia seguinte, ela desceu para o desjejum mais cedo do que ele esperava. Estava com um vestido emprestado pela governanta, simples, escuro, com mangas compridas que se prendiam nos pulsos. Tinha o porte de quem já fora apresentada à corte, mas comia devagar, como quem não se permite mais a fome. Senhorita Marbury, espero que tenha descansado. Mais do que mereço, Vossa Graça. Posso perguntar para onde a sua viagem se dirigia? Ela pousou a xícara com cuidado. Eu ia para Edimburgo. Tenho uma tia distante, viúva, que escreveu oferecendo abrigo. É a única parente que me restou disposta a me receber. E os outros não estão dispostos? Os olhos prateados subiram até ele. Vossa Graça, o senhor faz perguntas que um cavalheiro normalmente evitaria. Peço desculpas. Sou pouco hábil em conversas leves. Pela primeira vez, ela esboçou algo parecido com um sorriso. Foi breve e cansado, mas verdadeiro. Eu também. O Dr. Pemberton mencionou um cunhado seu, Theodore Marbury. A xícara quase escapou da mão dela. Ela recuperou o gesto antes que o chá derramasse, mas a porcelana tilintou contra o pires. O que foi que ele disse? Que o seu cunhado contesta o testamento do irmão dele e que culpa a senhora pelo acidente da caçada. Ela demorou para responder. Quando o fez, a voz estava firme, mas baixa. Theodore quer a casa que meu marido me deixou. Uma casa pequena em Durham, que pertenceu à mãe deles e que foi explicitamente passada a mim por escrito. É a única coisa que me resta no mundo, Vossa Graça. Eu pretendo vendê-la e viver com a tia em Edimburgo do que sobrar. Ele tentará impedir. Ele tentará pior do que isso. Theodore não acredita que mulheres devam possuir casas. Acredita ainda menos que cunhadas devam possuir casas que pertenceram à família dele. Ela fez uma pausa. Foi por isso que eu parti com pouca bagagem, Vossa Graça. Eu não quis dar a ele a chance de mandar alguém me deter na estrada. Alistair processou aquilo em silêncio. A senhora corre perigo. Eu corro perigo desde os meus 20 anos. Aprendi a viver dentro do perigo. Não enquanto estiver sob este teto. Ela ergueu os olhos. Vossa Graça, com todo o respeito, este teto não é meu. E eu não posso permitir que se torne uma muralha contra alguém que não é problema seu. Permita que eu decida o que é problema meu. A neblina não cedeu naquela manhã, e o cocheiro precisava de pelo menos uma semana para se recuperar. A carruagem precisava ser consertada. A senhora Hadley sugeriu, com o tato de uma criada de longa data, que talvez a senhorita Marbury preferisse permanecer até que tudo estivesse em ordem.
Alistair concordou sem hesitar, o que o surpreendeu. Sempre fora um homem que media cada gesto. Naqueles primeiros dias, eles quase não se viram. Ela passava as tardes na pequena sala de música, embora não tocasse, e nas manhãs caminhava pelo jardim murado, sempre coberta dos pulsos ao pescoço. Alistair observava, sem querer observar, da janela da biblioteca. Notou que ela nunca tirava as luvas, mesmo quando lia. Notou que se sobressaltava com vozes altas. Notou que jamais ficava de costas para uma porta. Na quarta noite, um temporal caiu sobre a região. O vento batia nas vidraças com a violência do mar, e Alistair, incapaz de dormir, desceu até a biblioteca em busca de um livro. Encontrou-a ali, sentada perto da lareira apagada, abraçando os próprios joelhos. Senhorita Marbury. Ela ergueu a cabeça depressa, e ele viu a luz fraca da vela que trazia, que ela chorara. Tentou disfarçar com rapidez profissional, alisando o vestido, ajeitando o xale. Perdoe-me, Vossa Graça. Não consegui dormir. Nem eu. Ele acendeu a lareira sem perguntar, e a tempestade lá fora pareceu recuar um pouco. Posso oferecer-lhe um conhaque? Senhoras não bebem conhaque. Senhoras tampouco viajam sozinhas para Edimburgo com poucas malas. Ela o encarou. Houve um instante em que ele pensou que ela fosse zangar-se. Em vez disso, ela riu. Foi um som baixo, áspero, sem alegria, mas riso ainda assim. Sirva então. Ele serviu 2 taças. Sentou-se na poltrona oposta, mantendo a distância correta. O fogo crescia entre eles. Eu não sou enigma nenhum, Vossa Graça. Sou apenas mais uma mulher que escolheu mal. Escolheu mal o quê? O marido. E não tive a sorte de que ele morresse rápido. Alistair manteve o rosto firme. Ele está vivo? Não. Morreu há 7 meses, de um cavalo que o derrubou em uma caçada. Eu rezei por aquele cavalo. Não me orgulho de ter rezado, mas é a verdade. E a sua família? Meu pai vendeu-me como se vende terra. Quando voltei à casa dele depois do enterro, com 26 anos e sem dote restante, ele disse que eu havia trazido vergonha por não conseguir manter o casamento estável. Como se eu tivesse provocado os punhos do meu marido tanto quanto o cavalo. A taça parou no caminho até a boca de Alistair. Ele a pousou de novo sobre a mesinha, lentamente, para não fazer barulho. As marcas que o Dr. Pemberton viu são dele? Ela o fitou por longos instantes. Então, com um gesto preciso, sem teatro, ergueu a manga até pouco acima do cotovelo. A pele do braço era branca e fina, e ao longo do antebraço corriam 3 cicatrizes longas, uma delas grossa demais para ter vindo de um acidente. Havia ainda uma marca circular perto do pulso, escura, do tipo que ferro deixa quando esfria sobre carne. Ele não desviou o olhar. Não era pena o que sentia, e isso o assustava. Era cólera. Uma cólera fria, antiga, contra um homem que ele jamais conhecera e que estava felizmente morto. E havia outra coisa, debaixo da cólera, mais difícil de admitir. Não mostre isso a mais ninguém, disse ele em voz baixa. Não por vergonha sua, por vergonha do mundo. Ela baixou a manga. Eu sei o que sou, Vossa Graça. Não preciso que ninguém me defenda. Não estou defendendo. Estou apenas dizendo que vi. A primeira carta chegou no 6º dia. O lacre era de cera vermelha com o brasão dos Marbury, 2 galgos enfrentados sobre uma faixa. A senhora Hadley trouxe-a em uma bandeja de prata, e o rosto dela já dizia que sabia. Para mim? Perguntou Elwyn, sem encostar na carta. Endereçada à senhorita, sim. Mas entregue na portaria do Duque. Ou seja, alguém sabe onde a senhora está. Elwyn olhou para Alistair. Alistair fez um aceno breve. Ela rompeu o lacre. Leu em silêncio. Quando terminou, dobrou a folha com cuidado, como se a carta pudesse cortar.
Theodore exige que eu retorne a Durham para assinar a renúncia da casa. Diz que, se eu não comparecer dentro de 3 semanas, abrirá processo público alegando influência indevida sobre o testamento de meu marido. Diz também, e aqui ela ergueu os olhos e havia algo terrível neles, que possui testemunhas dispostas a afirmar que eu envenenei os arreios do cavalo na manhã da caçada. Isso é mentira. Claro que é. Mas tribunais, como o senhor mesmo me disse, não exigem que as alegações façam sentido, apenas que sejam ditas em voz alta. Alistair levantou-se, caminhou até a janela, olhou para a charneca por longos segundos. A senhora não vai a Durham? Eu não tenho como não ir. Eu irei à sua frente. Falarei com o meu advogado em Newcastle ainda esta semana. Vossa Graça. Não é caridade, Elowen. É ofensa que eu não suporto que aconteça em minhas terras. Era a primeira vez que ele a chamava pelo primeiro nome. Ela ouviu o som do próprio nome na voz dele e algo dentro dela se encolheu de vez. Mas o orgulho falou primeiro. O senhor não pode salvar todas as mulheres da Inglaterra. Não pretendo. Pretendo apenas defender uma. A senhora Hadley, atenta como todas as governantas competentes, aproximou-se dele 2 dias depois com a descrição de uma sombra. Vossa Graça, perdoe a ousadia. Os criados conversam. E os Ashcombe enviaram um convite para o jantar de quinta. Lady Ashcombe escreveu pedindo que o senhor levasse alguém, pois há excesso de senhoras solteiras este ano. Alistair quase recusou no automatismo de sempre. Mas algo nele parou. Aceite o convite. Comunique à senhorita Marbury que eu peço a sua companhia. Vossa Graça, permita que eu fale com franqueza. A senhora Hadley hesitou. Lady Ashcombe é amiga de uma irmã de Theodore Marbury. Não diretamente, mas o suficiente. Levar a senhorita àquele salão é colocá-la diante de gente que vai relatar tudo que vir. E vai relatar com cor. Alistair olhou-a. Eu sei, senhora Hadley. Vossa Graça sabe e ainda assim aceita? Eu prefiro escolher o terreno do enfrentamento a esperá-lo. Ela curvou-se sem mover um músculo do rosto, e ele soube que ela já entendia mais do que ele havia entendido até aquele momento. Elowen recusou primeiro. O senhor sabe o que dirão. Dirão que o duque levou uma viúva ao jantar dos Ashcombe. Não há crime nisso. Há quando a viúva é eu, e há quando metade da mesa relatará a Theodore antes do amanhecer. Então deixemos que relatem, que ele saiba que a senhora não está mais sozinha em uma estrada de Northumberland. Ela olhou para ele com uma exasperação quase carinhosa. Vossa Graça, não me use para provar um ponto. A frase atingiu-o. Ele recuou um passo, literalmente, dentro da biblioteca. Não estou usando-a para nada. Estou pedindo a sua companhia porque a desejo e porque acredito que a sua segurança aumenta e não diminui quando a sua presença é pública. Foi a primeira vez que ele admitiu em voz alta qualquer coisa parecida. As palavras pareceram surpreendê-lo a ele próprio. Elowen ficou imóvel com as mãos apertadas sobre o livro fechado. Então o senhor é mais imprudente do que aparenta. Talvez tenha sido prudente demais por tempo demais. Ela aceitou o convite na manhã seguinte, com uma única condição. Iria como senhorita Marbury, sem nenhum favor, sem nenhuma proteção emprestada do título dele. Se fosse julgada, seria pelo que era. A noite do jantar dos Ashcombe foi a primeira fissura visível no mundo de Alistair Thornbridge. A propriedade ficava a 15 milhas de Brackenmere e o salão estava iluminado por mais de 100 velas. As senhoras vestiam seda em tons de marfim e ameixa. Elowen vestia um vestido de veludo escuro que a senhora Hadley, contra todas as ordens, mandara ajustar em segredo. Tinha mangas longas, gola alta e cobria cada vestígio do passado. Ela entrou no braço dele e o salão ficou silencioso por um instante. Lady Ashcombe avançou com sorriso treinado.
Vossa Graça, que surpresa encantadora! Lady Ashcombe, permita-me apresentar a senhorita Elowen Marbury. Houve um segundo de pausa quase imperceptível na anfitriã. Os olhos correram pelo salão. Algumas damas trocaram olhares. Um cavalheiro mais idoso, perto da lareira, abaixou o copo. Senhorita Marbury, disse Lady Ashcombe, recuperando-se. Seja bem-vinda. O jantar foi um exercício de disciplina. Elowen comeu pouco e falou ainda menos, mas o pouco que disse foi preciso, inteligente e cortês. Falou de Tennyson com uma senhora à esquerda e de cavalos andaluzes com um coronel à direita. Quando alguém perguntou onde se hospedava, ela respondeu, sem qualquer perturbação na voz, que era hóspede de Brackenmere Hollow após um acidente de carruagem. Houve sussurros. Ela continuou cortando o assado. Foi na sala de música depois do jantar que aconteceu. Uma mulher mais velha, enfeitada com mais joias do que cabiam no decote, aproximou-se dela diante de duas outras damas e disse, com voz baixa o suficiente para parecer privada e alta o suficiente para ser ouvida pelos lados. Senhorita Marbury, eu conhecia o seu falecido marido. Lord Marbury era um homem severo, mas dizem com motivos. As mulheres de hoje testam tanto a paciência dos homens. E há quem diga, perdoe a franqueza, que o pobre cavalo dele teve ajuda. Houve risadas curtas. Um leque se fechou. Elowen ergueu a cabeça lentamente. Antes que pudesse responder, uma voz cortou o salão. A senhora se equivoca. Era Alistair, atrás delas. Havia uma quietude perigosa no tom dele que fez 3 outras conversas pararem. Vossa Graça? Tentou a mulher com um sorriso surpreso. A senhora se equivoca em 3 coisas. Primeiro, ao supor que existe motivo decente para um homem ferir a própria esposa. Segundo, ao repetir em sala pública calúnias que já provocam ação judicial em Newcastle. E terceiro, ao crer que a senhorita Marbury precisa de defesa em qualquer salão onde eu esteja presente. Boa noite. E ofereceu o braço a Elowen. Ela aceitou, com a mão firme sobre a manga dele, e atravessaram o salão sem pressa, sem olhar para os lados. Lady Ashcombe ficou de pé, perto da porta, e fez uma reverência breve quando passaram. Ninguém riu mais. No retorno, a carruagem balançava devagar pela estrada de pedras. As lanternas externas pintavam linhas trêmulas no interior. Por muito tempo, nenhum dos dois falou. O senhor não devia ter feito isso, disse ela finalmente. Eu sei. Vão falar. Já estão falando. O seu nome, Vossa Graça. O meu nome é meu. Ela virou-se para ele. À luz fraca, ele viu que ela estava chorando sem som, com aquela contenção terrível dos que aprenderam a chorar sem chamar atenção. Não faça isso comigo, ela disse. Não faça com que eu acredite em algo. Em quê? O senhor sabe. Ele segurou a mão dela, ainda enluvada. Não a beijou, apenas a segurou. O resto do caminho foi silencioso, e foi o silêncio mais cheio que ele já havia atravessado. O preço veio depressa. Na manhã seguinte, 3 cartas chegaram a Brackenmere. Uma de Lord Hereford, primo distante de Alistair, lembrando das obrigações da casa. Uma de um administrador de arrendatários, comunicando que 2 fazendeiros haviam pedido para renegociar contratos com outro proprietário. E uma terceira, a mais grave, do clube de Newcastle, informando que uma sessão extraordinária havia sido convocada para discutir a permanência do Duque na lista de sócios. Alistair leu as 3 sentado à mesa, sem mudar a expressão, e dobrou-as uma a uma. O preço já começou, disse Elowen, que havia entrado em silêncio. Eu sabia que viria. Não imaginou tão rápido. Imaginei pior. Uma conta que se paga em dinheiro é uma conta barata. Mas havia mais. Naquela mesma tarde, o estábulo recebeu um visitante. Era um homem alto, de barba rala, casaca de boa qualidade, mas usada com a presunção de quem confia no nome mais do que no traje.
Pediu para ver o duque. Identificou-se como Theodore Marbury. Alistair recebeu-o na biblioteca. Não ofereceu chá, não ofereceu cadeira. Theodore sentou-se mesmo assim. Vossa Graça, peço perdão pela ausência de aviso, mas o assunto é urgente e diz respeito a uma parente minha que soube está sob a sua hospitalidade. A senhorita Marbury é hóspede desta casa, sim. Ela é minha cunhada, Vossa Graça, e está numa situação delicada. Existe um inventário pendente, há acusações a esclarecer. Eu vim, com todo respeito, levá-la de volta a Durham para que tudo se resolva em família. Em família. Sim, Vossa Graça. O senhor utiliza a palavra família com uma desenvoltura admirável, considerando o que a sua família fez com ela. Theodore endureceu. Vossa Graça, com toda licença, o senhor não conhece os fatos. Conheço os braços dela, conheço as cicatrizes, conheço a marca de ferro no pulso. Os fatos, Sr. Marbury, deixam vestígios. Acidentes domésticos, Vossa Graça, acontecem em todas as casas. Em algumas casas, acontecem mais do que em outras. E em algumas casas, os acidentes ocorrem sempre na mesma pessoa. Theodore ergueu-se. Vossa Graça vai responder em juízo pelo que está insinuando. Vou responder com prazer. E levarei comigo o Dr. Pemberton, que cuidou de uma criada de Yorkshire em circunstâncias que ele se lembra muito bem. E levarei o registro de 2 idas suas a credores em Newcastle nos últimos 2 meses, porque imagino que o senhor precise muito da casa em Durham. E levarei, sobretudo, a senhorita Marbury, que terá voz no próprio caso, ainda que as cortes britânicas nem sempre saibam ouvir mulheres. Theodore empalideceu, mas tentou sustentar o tom. O senhor está cometendo um erro, Vossa Graça. Brackenmere é uma casa de tradição. Não convém manchá-la com escândalo. Brackenmere é minha, e eu decido o que a mancha. Pense bem, Vossa Graça. Já pensei. Saia, Sr. Marbury. E se eu souber que o senhor enviou mais uma carta àquela mulher, ou colocou um cavalo seu em qualquer estrada de Northumberland, eu garanto que o seu nome aparecerá em Newcastle de um modo muito menos elegante do que aparece hoje. Theodore saiu sem despedir-se. O som das rodas afastando-se ficou na biblioteca por algum tempo. Elowen entrou logo depois. Ouvira tudo do corredor. Não disse nada. Aproximou-se da janela e ficou ali, de costas, de braços cruzados sobre si própria. Ele vai voltar, disse ela finalmente. Talvez. Vossa Graça, eu preciso ir embora. Alistair voltou-se para ela. Por quê? Porque enquanto eu estiver aqui, o senhor pagará por mim. E eu não consigo viver sabendo disso. Eu já vivi uma vez sob a conta de um homem que cobrava em sangue. Não conseguirei viver sob a conta de um homem que cobra em fortuna. Eu não estou cobrando. Eu sei. Esse é o problema. Eu não saberei quando começar a dever. Alistair caminhou até ela. Parou a uma distância respeitosa. Elowen, ouça-me. Eu não pretendo que a senhora me deva nada. Eu pretendo dever eu mesmo alguma coisa a alguém pela primeira vez na vida. Pretendo dever a mim a coragem de não viver em uma casa fechada. Pretendo dever ao meu pai morto a ousadia de não ser igual a ele, que jamais ergueu a voz por ninguém que não tivesse título. Pretendo dever à senhora a chance de não desaparecer. Ela não respondeu. Atravessou a biblioteca e subiu para o quarto. Não desceu para o jantar. Ele não dormiu naquela noite. Sentou-se à escrivaninha e escreveu uma carta de proposta de casamento. Leu. Queimou. Escreveu outra. Queimou de novo. Escreveu uma terceira, em que dizia simplesmente que precisava falar com ela na manhã seguinte. Essa ele guardou, mas não chegou a entregar. Porque ao amanhecer, a senhora Hadley bateu à porta da biblioteca com o rosto branco. Vossa Graça, a senhorita Marbury. O quarto está vazio. A cama foi feita. Encontramos isto sobre o travesseiro. Era um bilhete curto. A letra dela. Vossa Graça, perdoe-me.
Eu vou a Durham resolver o que precisa ser resolvido sozinha, antes que o senhor pague mais por isso. Não envie ninguém atrás de mim. Eu prometo escrever quando estiver segura. Elowen. Alistair leu o bilhete 2 vezes. Em seguida, levantou-se com uma calma terrível. Vestiu a capa, mandou selar o cavalo mais rápido do estábulo e partiu para Durham antes do meio-dia, sem esperar carruagem, sem esperar criado. Alcançou-a na estação de trem do meio do caminho, onde ela esperava o vagão das 3. Estava sentada no banco mais distante, com a única mala aos pés, vestida de cinza, séria como uma estátua de catedral. Ela viu-o entrar no salão de espera e fechou os olhos por um instante, como quem aceita um castigo. Ele não se aproximou correndo. Caminhou devagar. Sentou-se no mesmo banco, deixando entre os dois a distância de uma mala. A senhora me disse para não enviar ninguém. Eu vim eu mesmo. Vossa Graça. Elowen. Eu não escrevi a carta que pretendia escrever esta noite. Escrevi 3. Queimei 2. Por isso vou dizer aqui mesmo, neste banco, em frente a um chefe de estação que finge não nos ouvir. Ela olhou-o. Eu lhe peço em casamento. Não para protegê-la de Theodore. Theodore já está derrotado, ainda que não saiba. Peço-lhe em casamento porque eu, que pretendia viver uma vida de rígida disciplina, descobri que não suporto a casa sem a senhora dentro dela. E porque acredito, com a clareza com que acredito em poucas coisas, que a senhora também não sairia daquela casa se uma parte sua não tivesse decidido ficar. Ela demorou a responder. Quando o fez, a voz tremia pela primeira vez desde que ele a conhecera. Vossa Graça, o Senhor sabe quem eu sou. Eu sei. O Senhor sabe o que dirão dos seus filhos. Dirão que a mãe deles é a viúva que provavelmente envenenou os arreios. Os meus filhos terão a mãe que tiverem, e aprenderão comigo e com a senhora que o que dizem nos salões importa menos do que o que se faz nas próprias casas. Eu posso não conseguir tocar piano por anos. Eu posso não conseguir dormir com a porta fechada. Eu posso me sobressaltar com vozes altas pelo resto da vida. Eu posso esperar à porta. Eu posso aprender a falar baixo. E quando a senhora voltar a tocar piano, se voltar, eu estarei na sala ao lado fingindo ler. Ela começou a rir. Foi um riso baixo, áspero, sem alegria, como o primeiro que ele ouvira dela na biblioteca, mas mais limpo agora, mais perto de algo que lembrava a juventude. O senhor é um homem absurdo, Duque de Brackenmere. Sou. E peço-lhe em casamento mesmo assim. Ela estendeu a mão até o rosto dele sem luva, no meio da estação. Tocou-o brevemente, quase com timidez, como quem confirma que ele era real. Aceito, mas com uma condição. Diga que vamos juntos a Durham resolver isto. Não o senhor sozinho, não eu sozinha. Os dois. Foram juntos. O processo de Theodore desfez-se em 6 semanas, depois que 2 testemunhas de Yorkshire foram convocadas e que o Dr. Pemberton compareceu de boa vontade. A casa em Durham foi vendida e o produto foi posto em fundo no nome dela exclusivamente, com a assinatura dele declarando que jamais teria acesso. Era uma cláusula incomum, mas Alistair insistiu. A senhora terá uma casa para a qual fugir se um dia precisar, mesmo de mim, especialmente de mim, se um dia eu falhar. Ela chorou pela primeira vez em público no dia em que assinou aquele papel. Casaram-se na pequena capela de pedra em Brackenmere, com 23 pessoas presentes e nenhum cardeal de Londres. Lady Ashcombe enviou um buquê. A tia de Edimburgo, que primeiro escrevera retirando o convite e depois retratara-se, compareceu apoiada em uma bengala de madeira escura. O pai de Elowen não foi convidado. Houve, é verdade, salões em Londres que jamais voltaram a abrir as portas para o Duque de Brackenmere. Houve nomes que riscaram o seu da lista. O clube de Newcastle suspendeu-o por 6 meses e depois o reintegrou com uma carta morna. 2 arrendatários partiram, outros vieram.
A casa continuou de pé. 7 anos mais tarde, em uma manhã de junho, a luz entrava obliquamente pela janela da sala de música de Brackenmere Hollow. Uma menina de 5 anos, com os olhos prateados da mãe, sentava-se ao piano, batendo notas erradas com aplicação séria. Elowen, ao lado, corrigia-lhe os dedos com paciência. Tocava de novo, agora, embora ainda não em qualquer dia. Havia manhãs em que ela apenas se sentava no banco e descansava as mãos sobre a tampa fechada, e Alistair, que já aprendera a ler aquilo, deixava-a em paz. Havia ainda noites em que uma porta batendo no andar de baixo a fazia acordar e procurar a mão dele no escuro. Ele estendia a mão sem palavra. Era assim. A menina ergueu o rosto naquela manhã e apontou para a manga da mãe, que havia subido ligeiramente. Mamãe, o que é isso? Elowen olhou para o braço, olhou para a filha, pensou um instante. É uma coisa antiga, meu amor. Uma coisa que doeu uma vez e que agora não dói mais. As pessoas têm essas coisas. O papai também tem? O papai também tem. Os deles estão por dentro. A menina considerou isso com a seriedade de alguém de 5 anos e voltou a tentar a escala. Errou, riu e tentou de novo. Alistair, encostado na moldura da porta, observava em silêncio. Havia entrado para anunciar que o cavalo estava pronto para a cavalgada de tarde e esquecera-se completamente do cavalo. A senhora Hadley, passando atrás dele com uma bandeja, disse apenas, sem parar: "O chá está servido na biblioteca, Vossa Graça." Ele assentiu sem se mover. A menina errou outra nota e riu. Elowen riu junto. E o duque, que havia pretendido viver uma vida de rígida disciplina e silêncio, descobriu mais uma vez que o destino é uma palavra que se reescreve a cada manhã em que se decide ficar. Se esta história tocou o seu coração, deixe o seu comentário e siga para mais romances como este.